A casa cheirava a cítricos arrancados de um domingo ensolarado, a fita adesiva cantando nos móveis, enquanto balões flutuavam no retorno do ar-condicionado como pequenos planetas presas em órbita. Minha festa de 65 anos não era apenas uma data no calendário. Era a pausa que eu me dava entre as rotinas de décadas inteiras. O meu filho, homem já feito com o amor de uma vida inteira ao redor dos ombros dele, organizava tudo com uma seriedade que parecia tirar dele a própria sombra. Ao lado dele, a esposa dele circulava com a delicadeza de quem sabe segredos que o resto do mundo talvez nunca entenda. Eles se moviam pela casa como peças de um quebra-cabeça que não se encaixava no meu peito. Ainda assim, eu sorria, porque a família deveria ser a parte mais estável do meu dia. Meu marido, por sua vez, observava tudo com aquele silêncio que costumava me fazer sentir segura, mesmo nos momentos em que as palavras não eram suficientes. Ele não era de muitas palavras, mas quando falava, o mundo inteiro parecia ajustar as regras para que suas frases fizessem sentido. Hoje, porém, havia algo diferente no modo como ele se movia pela sala. O peso de uma conversa que não havia acontecido ainda. O modo como o ar entre nós parecia ter engrossado. Ao inclinar-se sobre a mesa, onde as lembranças estavam empilhadas como cartas antigas, ele disse baixinho, para mim, para que ninguém mais pudesse ouvir: "Pegue sua bolsa, vamos embora." Haja como se nada estivesse errado. A voz dele parecia ter sido extraviada de outra noite, de outra casa, de outra vida. Eu achei que era apenas uma piada ruim do tipo que os jovens gostam de fazer para ver se você está acordada no meio da preparação. O riso dos meus anfitriões se espalhou pela sala, bateram de leve nos pratos e nos lençóis de tule improvisados que decoravam a mesa da festa. Eles tentaram devolver o clima, tentando afastar qualquer coisa que pudesse soar como ameaça. Mas o olho do meu marido não piscou. Não por orgulho, não por medo, por um tipo de aviso que só quem já viu o que não devia ver pode entender. Ele me puxou para perto, não com mãos, mas com um esforço que cortou o ar entre nós. "Haja como se nada estivesse errado", repetiu, sem olhar para mim, como se o segredo estivesse pairando acima da cabeça de todos, pesando menos sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa ali. Achei que era apenas uma excentricidade dele, um reflexo de um cansaço antigo que às vezes aparece quando a vida se enche de festividades que não sabemos se são de alegria ou de outra coisa. Mas quando o assunto foi decidido, tudo pareceu ganhar uma urgência que não combinava com o brilho suave do meu aniversário. O carro é o símbolo da nossa fuga, não de culpa, mas de uma verdade que começava a desfiar os fios da minha confiança. Ele fechou a porta com o cuidado de quem não quer deixar vestígios, as mãos ainda tremendo apenas o suficiente para que a porta não rangesse na cavidade do ficcional. E então ele sussurrou novamente, com a firmeza de alguém que sabe que o tempo está encurtando: "Tem algo muito, muito errado." Olhe isso. É difícil descrever o que se segue sem quebrar o tom daquilo que ainda era apenas uma sensação, uma ligeira vibração no osso do meu antebraço, uma pele que pedia por explicação mesmo sem saber pedir. Ele não me mostrou uma verdade explícita, não na forma que eu esperava. Em vez disso, abriu o porta-malas do carro com a delicadeza de quem abre um baú de lembranças que alguém tentou esconder por muito tempo. O local, que deveria guardar apenas capas de chuva e pacotes de medicamentos que nunca são usados, revelou algo que não cabia mais na sala. Não era uma carta, nem uma foto, nem uma gravação. Era a soma de pequenas escolhas, de gestos que não se encaixavam com a história que eu havia contado para eles ao longo dos anos. A história de uma vida que, de repente, parecia ter um desvio perigoso na rota. Eu fiquei ali, parada, o ar entre a gente cerrado por um silêncio que não sabia se era medo ou apenas o sopro de um presságio que apareceu sem avisar. O que ele me mostrou não precisava ser explicado com palavras, bastava o peso dele repousar nos meus joelhos, a temperatura da luz refletindo nos objetos que tínhamos colocado ali para celebrar uma data que eu, de alguma forma, comecei a duvidar se ainda me pertencia. A mesa, com seus guardanapos dobrados como pequenas obras de arte, parecia ter se tornado apenas uma ilusão de normalidade diante do que se movia no fundo do veículo, escondido sob o tecido das coisas bem cuidadas.
Enquanto o mundo lá dentro, a casa, o barulho suave das conversas, o tilintar dos copos, o cheiro doce da sobremesa ainda por chegar, continuava a existir. Eu sentia que algo muito maior do que uma surpresa de aniversário estava prestes a ser revelado. Havia uma linha tênue entre o afeto que eu sempre conheci e a possibilidade de que o afeto estivesse virando uma máscara para que alguém pudesse ocultar uma verdade que, uma vez revelada, apagaria para sempre a sensação de segurança que eu carregava comigo desde a infância. Eu não sei como descrevê-lo de outra forma. Tinha a sensação de que a casa inteira se tornara cúmplice de uma encenação que não era minha, que não estava nos meus planos, que não cabia nas fotos da minha juventude, nem nas risadas que eu esperava ouvir no decorrer das próximas horas. O som da porta do carro batendo ao fundo marcou o compasso do que estava por vir. E antes que eu pudesse entender qualquer coisa com clareza, o rosto do meu marido, tão familiar, assumiu uma seriedade que não era dele, algo quase sobrenatural na sua expressão. Uma advertência sem palavras sobre o que poderia acontecer se eu aceitasse o que ele, sem pedir permissão, me pedia para ver. O que ele me mostrou, eu não sei explicar ainda, não com palavras que caibam numa única frase. Foi como ver, de relance, uma sombra que não devia existir no corredor da minha vida. Não era culpa de alguém, não era culpa de nada concreto. Era a presença de um segredo que, se tocado, poderia desmoronar tudo o que eu conhecia, os planos, as pessoas, as promessas. E ao invés de me expulsar, ele me puxou para perto de si, como se quisesse garantir que se algo fosse desabando, eu não caísse sozinha. Eu me abracei ao silêncio que se fez inevitável, ao olhar que se perdeu em um ponto fixo na distância, tentando decifrar se aquilo que eu via ali diante de mim era real ou apenas uma miragem criada pela ansiedade de uma festa que prometia alegria e agora parecia prometer outra verdade, mais áspera, mais antiga. A casa continuou a respirar ao redor, cada objeto em seu lugar, cada música em seu volume adequado, cada vela esperando o momento de brilhar. Mas eu sabia, ainda que minha voz não se atrevesse a dizer, que nada seria igual a partir do momento em que eu aceitasse o que ele me mostrou. E então, no calor de um momento que não dava para nomear, o silêncio resolveu dizer algo por si só. Aquilo que parecia apenas um recado disfarçado de surpresa carregava um peso que eu não desejava carregar para dentro da minha festa, para dentro da minha vida. E eu, com as mãos do tamanho da minha própria história, segurei firme o que ainda me restava do meu coração, pronta para ouvir o que viria a seguir, pronta para decidir como responder a uma revelação que prometia ser o início de uma jornada que não havia sido escrita nos meus planos. O que eu faria com aquilo que me foi mostrado, eu ainda não sabia. Apenas sentia que a pergunta já tinha sido feita e que a resposta começaria a nascer a partir daquele momento, entre a minha filha, no olhar dos meus netos e a sombra silenciosa que se insinuava no interior da minha própria casa. O silêncio que caiu entre nós não era apenas silêncio. Parecia uma água parada que não queria se mexer, como se até o ar de fora reconhecesse que algo novo, perigoso, havia sido libertado naquela noite. Ele não piscou quando peguei a minha bolsa de sempre, como se fosse um ritual que eu não poderia quebrar. Ao lado dele, meu filho e a esposa dele ainda mostravam sorrisos contidos, fingindo que tudo estava em ordem, que a música ia bem, que a casa ainda cheirava a casa de sempre. O carro parecia respirar junto comigo, um animal grande e cansado que sabe que algo está prestes a sair do escuro. Ele, porém, não esperou que eu perguntasse. Abriu o porta-malas com uma precisão tão calma que eu quase hesitei em acreditar. Debaixo de uma capa de tecido, que devia proteger capas de chuva e pacotes de remédios, havia uma caixa de madeira que não combinava com o restante da decoração simples do veículo. Ele olhou para mim por um instante, que parecia tentar identificar se eu ainda era capaz de compreender a verdade. Então, abriu a caixa, revelando um conjunto de itens que pareciam ter sido escolhidos a dedo para não chamar atenção, mas que, juntos, formavam um mapa claro de uma intenção que não era celebrar. Dentro, repousava uma foto antiga, amassada nas bordas, como se tivesse passado pelas mãos de alguém que não queria vê-la. A imagem mostrava minha mãe, jovem,
elegante, sorrindo para a câmera, com meu pai ao lado dela e eu ainda criança entre eles, olhos curiosos, mãos pequenas, segurando a minha própria alegria. Abaixo da foto havia uma carta escrita com uma letra que eu reconhecia de tantas margens de caderno, a minha própria. Não era uma mensagem de aniversário, era uma confessionação em forma de carta, dobrada em 4, com palavras que afirmavam algo que eu preferia não acreditar, mas que, ao mesmo tempo, já adivinhava. O texto falava de um segredo enterrado na nossa história familiar, de uma dívida que não era apenas monetária, de escolhas que tinham sido feitas para manter um segredo seguro. O tom era de preocupação, de aviso, de uma coisa que não deveria ser revelada a ninguém que não estivesse preparado para suportar o peso da verdade. Junto da carta havia uma pequena chave antiga, uma moeda de prata de valor oculto e um bilhete dobrado que dizia apenas: "Para quando este dia chegar, olhe para dentro." A última coisa que tirei da caixa foi uma fita, não de cinema, mas de tempo, uma tira de papel que parecia ter sido arrancada de um calendário, com uma única data marcada, com uma interrogação que parecia chamá-la pelo nome: 65. A cada item, meu marido mantinha o olhar fixo, como se cada objeto fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele não pretendia montar diante de mim, mas que agora exigia que eu fizesse parte dele. Meu coração bateu com uma pressa que parecia tentar empurrar o ar para fora do peito. Não havia mais sorrisos confortáveis, nem a falsa alegria dos presentes que esperavam entrar pela porta da frente em segundos. O meu marido, com aquela voz baixa que não era apenas dele, disse sem freio, sem pedir permissão: "Tem algo muito, muito errado. Olhe isso." E ao dizer, gesticulou discretamente para que eu não chamasse atenção, como se a verdade pudesse se esconder nos cantos mais escuros da sala. O que ele mostrou não era apenas uma curiosidade, era uma verdade que exigia corpo, mente e coragem. Entre as coisas na caixa, havia uma segunda envelope, menor, lacrado com cera preta e marcado com o nome do meu filho, escrito de uma forma que eu não reconhecia de nada que eu tivesse visto nele antes. Quando meu marido indicou que eu lesse, meu estômago afundou. A carta dentro não era uma confissão direta, mas uma promessa. Se você está lendo isso, é porque alguém viu o que não devia. Não confie plenamente em quem parece lhe querer bem. O tom era de proteção, mas de proteção que envolve uma rede de sombras. Alguém nos observa, alguém sabe onde estaremos, alguém planeja o que fazer se a porta da festa abrir para o que não está previsto. Eu não consegui evitar o impulso de tocar na foto, como se, ao encostar as pontas dos dedos na lembrança, pudesse entender a textura da verdade sem o peso que ela carregava. A imagem da família perfeita, que eu havia mantido emoldurada com o cuidado de alguém que não quer perturbar a própria história, começou a se desfiar diante dos meus olhos. O que eu via não era apenas o retrato de uma vida comum, era o começo de uma revelação que poderia rasgar tudo que eu considerava seguro: a casa, a festa, a memória dos meus dias mais doces. O carro continuou a ouvir o mundo lá fora, com as vozes que ainda insistiam em soar felizes, mesmo quando o teto parecia prestes a desabar. Meu marido, olhando para fora, para a via que cortava o silêncio da noite, não me pediu que eu fingisse nada. Em vez disso, ele fez um gesto mínimo, quase imperceptível, para que eu entendesse que aquilo que eu tinha em mãos era apenas o começo. Ele repetiu mais firme, como quem tenta transmitir uma verdade que não pode mais ser dita em sussurros: "Haja como se nada estivesse errado, porque se você entender tudo de uma vez, não teremos escolha senão agir." A última frase ficou suspensa no ar entre nós, talhada pela distância que se formava entre o que eu sabia e o que ainda não sabia. Ao voltares às páginas da carta, percebi que a minha festa de 65 anos não era apenas uma celebração. Era uma fronteira entre o que eu lembrava como amor familiar e o que poderia estar por trás de cada sorriso. A cada linha, a cada risco da caneta, o meu coração parecia entender que, de agora em diante, eu não poderia confiar plenamente em nenhum detalhe que fosse apresentado como normalidade. O que meu marido me mostrou me ensinou que há segredos que não cabem em fotografias, que não se revelam apenas com doces e música, que exigem uma coragem que eu ainda não tinha certeza se conseguiria reunir.
E assim, com as mãos envolvendo aquela caixa, como se fosse um antigo cofre que guardava não apenas objetos, mas decisões, eu me forcei a respirar profundo, tentando manter a calma, a dignidade, a promessa de continuar a festa de uma forma que não traísse o que havia visto. O meu corpo, ainda ali, sentado ao lado dele no banco do carro, resistia à degradação da ansiedade que já se insinuava como um visitante indesejado. Eu sabia que o que eu escolheria fazer a seguir teria de quebrar uma ilusão com a delicadeza de quem não quer ferir ninguém, mas que sabe que o silêncio já não poderia proteger a verdade que agora carregávamos juntos. E, enquanto o mundo lá fora fazia as mesmas perguntas antigas sobre o que é segurança, o que é família, o que é amor, eu percebi que a nova noite não seria apenas sobre comemorar a vida, seria sobre escolher como viver a verdade que tinha entrado na minha casa, pela porta da frente, sem ser convidada. Eu não sabia ainda como responder ao que vinha pela frente, mas uma coisa eu já começava a entender com a firmeza de quem olha para o abismo e não desvia o olhar. Nada mais voltará a ser o mesmo, a menos que eu decida transformar aquele segredo em uma proteção consciente, não apenas para mim, mas para todos que, de alguma forma, estavam ligados a ele. O peso que o silêncio carregava parecia aumentar a cada minuto, como se a noite finalmente tivesse decidido que era hora de falar alto, sem pedir licença. Eu, que sempre fui alguém que encontrava conforto no riso contido das pessoas ao redor, encontrei ali uma nova forma de ouvir, o som quase inaudível do coração batendo no peito de quem sabe que uma linha foi cruzada e que não dá para retroceder sem que o mundo inteiro perceba o rastro de fumaça deixado para trás. Eu abri a primeira peça da caixa com a delicadeza de quem desatina um enigma antigo, não para exibir bravura, mas para não deixar que as coisas despencassem em uma cadeira de madeira que range sob o peso de segredos não resolvidos. A foto, amassada nas bordas, mostrou minha mãe ainda jovem, o rosto marcado por uma alegria que parecia ter sido cuidadosamente acomodada para durar apenas um instante diante da lente. Meu pai sorriu ao lado, mas havia ali uma sombra que não cabia na moldura, o tipo de alegria que se sabe que precisa de proteção para não se transformar em ferrugem com o passar dos anos. E eu, entre eles, arrancando de mim mesma a lembrança que sempre foi minha, como quem retira um amuleto de um cofre antigo, observei cada linha que o tempo insistia em apagar. Não houve pressa em abrir o segundo envelope, nem necessidade de respirar fundo várias vezes para ficar pronta. O papel, dobrado com a precisão de quem trabalha com documentos sensíveis, parecia ter resistido a golpes de vento durante décadas. A minha própria letra, reconhecível por cada curva de tinta que o tempo parecia ter gravado na minha pele sensível, contava uma verdade que eu preferia não reconhecer. A história da nossa família continha uma fenda, uma dívida que ninguém falava alto, uma decisão que foi tomada em corredores onde a luz não alcançava as portas de madeira que conhecíamos desde a infância. Não era um crime aberto, não era uma traição que pudesse ser exibida na televisão. Era algo que se escondia atrás de sorrisos, de visitas de fim de semana, de fotografias empoeiradas que nunca saíam da estante. E o tom da carta não tinha apenas o peso de uma confissão. Era um aviso envolto em cuidado, uma promessa de que, se eu quisesse manter o segredo inteiro da nossa história, seria preciso agir com uma leitura de cada gesto, cada omissão, cada pausa entre uma palavra e outra. Ao terminar de ler a carta, meu coração reagiu como se tivesse sido atingido por uma corrente de água fria que circula por baixo da porta da casa, filtrando-se pelas frestas e alcançando os ossos. A mensagem não dizia diretamente o que eu devia fazer. Em vez disso, apontava para uma linha de tempo invisível, uma contabilidade de escolhas que, àquele momento, começava a fazer sentido apenas porque eu conseguia senti-la com a pele. A promessa contida ali não era apenas de proteção, mas de controle. Alguém de quem eu amava, ou alguém que havia entrado na circulação de nossa vida, sabia onde estávamos, quem éramos, o que ainda não havíamos contado a ninguém. E se esse alguém se lembrava de cada detalhe, talvez eu também precisasse devolver um pouco do silêncio que sempre estive disposta a manter para preservar a harmonia. Talvez o segredo não fosse apenas meu para manter,
Talvez para que a verdade não nos esmagasse, fosse necessário que todos nós aprendêssemos a andar com ela nas costas, como um peso que não cede até que se encontre a maneira correta de suportá-lo. Pela primeira vez naquela noite, o objeto da caixa não era apenas uma pista, era uma bússola que apontava para um lugar dentro de mim onde eu ainda guardava a imagem da família como algo intacto, sem falhas, sem rachaduras. A cada linha que eu lia, o mundo ao meu redor parecia recuar um passo, como se o carro, a casa, as pessoas que nos cercavam tivessem se tornado apenas parte de um cenário montado para uma peça que eu ainda não tinha visto inteira. Eu não pude evitar sentir o peso de uma decisão que não poderia ser adiada. Eu precisava compreender quem estava vigilante, quem havia visto demais, quem poderia transformar qualquer gesto em prova contra alguém que, na minha vida, sempre foi o que me oferecia abrigo. O papel carregava uma verdade que não pediu licença para existir, apenas apareceu, dobrada como uma sombra que não pode ser desdobrada sem que as bordas mostrem o que, de tão perto, parece invisível. Logo em seguida, o envelope menor, com o nome do meu filho escrito de uma forma que eu não reconhecia de nada que já tivesse visto nele, fez o meu pulso acelerar de novo. O conteúdo não era uma confissão direta, mas uma promessa gelada, escrita com uma clareza que não admitia discussão. Se eu estivesse lendo aquilo, alguém já tinha visto o que não devia, e a minha confiança precisava aprender a se curvar diante de uma verdade que não cabia em palavras de conforto. O tom era de cautela extrema, de proteção que envolve uma rede de sombras. Alguém observava, alguém sabia onde estávamos, alguém planejava o que fazer se a porta da festa fosse aberta para uma versão da nossa vida que não cabia nos nossos próprios moldes. Era como se naquele instante a casa inteira tivesse se dividido em dois planos de existência: o que era público, o que brilhava sob os holofotes, e o que era real, sombrio, inevitável. E eu, que sempre havia decorado os passos do baile da vida familiar, percebi que o meu corpo inteiro estava aprendendo a dançar com uma música que eu ainda não conhecia. Uma música que falava de linhas invisíveis entrelaçadas com promessas que podiam partir o chão sob os meus pés. Enquanto mantínhamos a máscara da comemoração, a música suave, as conversas polidas, os brindes que ainda esperavam na sombra do corredor, eu sentia a necessidade de conferir novamente a data marcada na tira do calendário. Era o número 65, repetido como um código que só começaria a revelar o seu sentido quando alguém tivesse coragem o suficiente para não buscar apenas alegria, mas para escavar o que havia por baixo dela. Esse número, que deveria significar apenas mais um ano de vida, parecia ter sido transformado, naquele instante, em uma espécie de sentença. A cada data que lembramos com orgulho, existe, em segredo, uma linha que nos liga a alguém que sabe mais do que nós pensamos. Alguém que sabe que o caminho que seguimos pode ser desviado por uma decisão que não pertence mais ao tempo em que nascemos. Mas o que me manteve no lugar, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, foi a percepção de que meu marido não estava apenas dividido entre a necessidade de me proteger e a de me manter cega para a verdade que poderia derrubar tudo. Ele estava, de alguma forma, aguardando que eu chegasse a uma conclusão por mim mesma, sem que a culpa caísse sobre ele de modo automático. A maneira como ele olhava pela janela, para a noite que caía, foi a de alguém que não pretendia me induzir a nenhum caminho específico, mas que queria que eu escolhesse com cuidado, sabendo que cada escolha teria consequências que poderiam se estender por gerações. E apesar de tudo, a voz dele, mesmo sem palavras, parecia carregar a mesma firmeza de quem sabe que há um ponto sem retorno que não pode ser evitado quando se entra na verdade pela porta da frente em uma noite de festa. Ao fechar a caixa, eu senti, quase como uma segunda pele, a responsabilidade de decidir o que fazer com aquilo que havia visto. Não era mais apenas uma curiosidade, era uma presença que poderia moldar o meu próximo passo. A casa continuava a respirar ao meu redor. As vozes dos convidados pareciam agora menos distantes e, ao mesmo tempo, mais vazias, como se a distância entre o que acontece de verdade e o que é dito para acalmar os outros tivesse se encurtado de uma forma que não permitia mais qualquer ilusão. E ainda assim, havia uma coisa que me manteve firme:
a decisão de não permitir que a descoberta me parecesse uma armadilha pronta para me prender em algum tipo de culpa. Em vez disso, eu quis transformar aquele peso em proteção consciente, não apenas para mim, mas para todos que de algum modo estavam ligados à história que nos acompanhava, incluindo a minha própria criança, que ainda era pequena o suficiente para acreditar que o mundo é feito de sorrisos que duram para sempre. Foi nesse momento que o carro parecia se fechar ao meu redor, não de maneira opressiva, mas de uma forma quase ritualística. Os motores fazem barulhos diferentes quando você está prestes a dizer algo que pode mudar o rumo de toda uma vida. O meu, naquele silêncio que já dava sinais de imobilidade, parecia responder com uma vibração suave, quase inaudível, como se a própria metalurgia da viatura reconhecesse a gravidade daquilo que eu iria escolher. E eu soube, sem precisar de confirmação, que não havia como manter aquele segredo apenas como lembrança de um dia de aniversário. Ele precisava encontrar uma forma de ser entendido, não apenas por mim, mas por todos que faziam parte daquela noite e que, por uma razão ou outra, contribuíram para o que aquela caixa revelava. Para o caminho que ainda se desenhava pela frente, eu escolhi uma promessa silenciosa: manter o foco na proteção de quem eu amava, mas sem tornar a verdade uma arma que pudesse ferir sem remorso. A festa deveria continuar, sim, com a mesma música e a mesma risada, mas agora com uma nova camada de responsabilidade que me deixava ciente de que o que parecia apenas uma surpresa poderia, a qualquer momento, transformar-se na mais longa vigília da minha vida. E, enquanto o carro avançava pela avenida, com as luzes da cidade se dividindo em faixas de cor que passavam como lembranças rápidas, percebi que este não era apenas o fim de uma noite que prometia glória. Era o começo de uma nova forma de viver, em que eu escolhia, com cada respiração, a verdade que eu seria capaz de suportar sem deixar que ela nos quebrasse. O restante da casa aguardaria a minha decisão, assim como aguardava a minha presença na sala, onde a festa ainda parecia respirar. E, ainda que o brilho das velas iluminasse a mesa com uma doçura que tentava disfarçar a tensão entre os nossos corpos, eu sabia que o que vinha pela frente exigiria que eu, pela primeira vez em muito tempo, escolhesse não apenas o que era fácil, mas o que era verdadeiro. Que segredo valia a pena preservar? Que proteção valia a pena manter? E, acima de tudo, quem eu seria se, ao final, tudo o que restasse fosse a lembrança de que, em algum momento, alguém na minha própria casa escolheu incentivar o silêncio em nome de uma proteção que poderia custar a nossa própria dignidade? Enquanto o relógio da sala marcava o tempo que nos separava da próxima ronda de risos, eu respirei fundo e letrei mentalmente as palavras que não cabiam nas cartas, nas fotos, nem nas promessas. Eu não precisava ainda agir com violência nem com desespero. Precisava apenas observar, ouvir e preparar o meu próximo movimento, aquele que me permitiria navegar pela água fria que corre sob a ponte que liga a nossa vida, a verdade que já estava ali, esperando para ser reconhecida. E quando a próxima hora chegar, eu estaria pronta para escolher o que era certo, não apenas o que era mais conveniente. Porque, no fim, é a coragem de encarar o que não pode ser esquivado que dá sentido àquilo que chamamos de família. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia escrever uma parte daquela história sem que as palavras tremessem na minha boca. A verdade, no entanto, não se compra com palavras bonitas, nem com a promessa de que tudo ficará bem. Ela vem devagar, como água que encontra uma rachadura no vidro e começa a atravessá-lo sem pedir licença. O peso da caixa ainda repousava sobre o meu joelho, e cada objeto parecia respirar comigo, compartilhando o segredo que se insinuava entre as linhas da carta e o brilho discreto da foto dobrada. A cada lembrança que emergia, eu sentia o ar da noite ficar mais denso, como se o mundo lá fora tivesse prendido a respiração para ouvir o que eu diria a seguir. Voltei a olhar para o envelope menor, o nome do meu filho desenhado com a mesma letra que eu tinha aprendido a reconhecer desde as épocas da escola. O conteúdo não era uma confissão direta, mas uma promessa que cortava a pele da forma mais precisa possível. Se eu estivesse lendo aquilo, alguém já tinha visto o que não devia,
e minha confiança precisava aprender a ceder diante de uma verdade que não cabia em palavras de conforto. O tom era de cuidado extremo, de uma proteção que carrega uma rede de sombras. Alguém observava, alguém sabia onde estávamos, alguém planejava o que fazer se a porta da festa fosse aberta para uma versão da nossa vida que não cabia nos nossos moldes. Entre a foto amassada e a carta que me lembrava de quem eu era antes de todas as falhas desta noite, uma nova peça do quebra-cabeça começou a se encaixar com o peso de um segredo que não era apenas meu. Não era apenas sobre minha mãe, meu pai ou o meu próprio nascimento. Era sobre o que permanecia invisível mesmo quando tudo falava de alegria. A possibilidade de que a história inteira pudesse ter sido escrita com o consentimento de mãos que não seriam julgadas pelo brilho da underluz da festa. Eu respirei fundo, tentando não permitir que o humor da sala ou o brilho das velas mascarassem a gravidade daquilo que eu segurava ali, em silêncio, como se segurasse uma chama que pode incendiar tudo se eu a deixar acesa por muito tempo. O momento seguinte trouxe o retorno da voz sutil do meu marido, não como acusação, mas como alguém que espera, paciente, pelo passo certo. Ele não pediu que eu abrisse caminho com bravura, pediu apenas que eu estivesse alerta, que eu escolhesse com cuidado, sabendo que cada decisão seria sentida por gerações. O silêncio entre nós, que já não era apenas ausência de palavras, parecia estar carregado de uma espécie de consentimento contido, concordar em não queimar pontes ainda, antes de termos certeza de quem nos observa e de quem não está disposto a descansar até que a verdade venha à tona. E ao segurar a caixa, eu senti a responsabilidade de transformar aquele peso em proteção, não como arma, mas como bússola que orientaria cada passo a partir dali. Enquanto o resto da casa continuava dançando ao redor de nós, com risos que insistiam em soar falsos diante do segredo, eu comecei a entender que a verdadeira escolha não seria apenas entre abrir ou esconder. A verdadeira escolha seria entre proteger com silêncio, ainda que isso possa ferir quem eu amo, ou arriscar a verdade de forma que a família inteira possa, ao menos, caminhar na direção certa, mesmo que a distância entre nós pareça maior do que nunca. A cada respiração, a cada batida do meu coração, eu sentia que aquela noite ainda não dizia tudo, apenas revelava o começo de uma vigília, aquela que eu precisaria manter para que, quando a verdade finalmente se impor, eu estivesse preparada para segurá-la com as mãos abertas, sem que ninguém saísse da luz para mergulhar no escuro. Então, antes de responder ao impulso de revolver a caixa inteira à procura de uma solução rápida, eu decidi guardar por hora o peso que já havia sido revelado e permitir que o resto da noite seguisse seu curso. Não era covardia, era planejamento. Não era silêncio, era estratégia. E enquanto as sombras dançavam pela parede e a casa continuava a respirar com a cadência de alguém que está prestes a ouvir o que não quer ouvir, eu prometi a mim mesma que quando chegasse o momento certo, eu saberia o que fazer para manter minha família protegida, sem trair a verdade que, de uma forma ou de outra, já nos tinha escolhido. A casa ainda parecia respirar ao redor de nós, como se cada suspiro da festa fosse um lembrete de que o tempo pode inalar e exalar segredos ao mesmo ritmo em que as lanternas da sala consumiam a memória do que aconteceu ali. A caixa, repousando no colo de madeira do banco do carro, parecia ter encontrado ali o seu último esconderijo naquela noite. Não era mais apenas um conjunto de objetos, era um peso que decidia quando seria útil ou perigoso, quando a verdade poderia diluir-se na fumaça da música ou tornar-se uma linha dura que cortaria o ar de todos nós. Eu tinha decidido não abrir a caixa de novo, pelo menos não naquela hora, não porque tivesse medo, mas porque entendi que há momentos em que o segredo precisa de tempo para respirar, para não virar arma, nem tornar-se lembrança que mutila a esperança. Enquanto a música suave voltava a preencher as paredes, eu observei o trajeto das sombras nas cortinas, a forma como o brilho das velas desenhava contornos nos rostos de meus familiares, como se a própria noite quisesse que eu permanecesse entre eles, sem romper o laço que nos prendia à sala. O meu marido, com a calma que sempre foi a sua linguagem mais poderosa, manteve a linha entre o que era necessário e o que não precisava ser dito em voz alta.
Ele não me pediu que eu fosse corajosa, apenas me ofereceu o espaço seguro para escolher, no meu tempo, o próximo passo que não ferisse quem amávamos, mas que, ao mesmo tempo, não nos deixasse esquecer que a verdade, se não for cuidada, pode transformar a casa em um palco de ecos. Eu me perguntei, sem entregar a voz ao ruído das conversas, o que exatamente significava proteger alguém que já tinha visto demais. A resposta não era simples, e as palavras não vinham como passos ordenados. Elas chegavam como uma maré que recua e volta, cheia de promessas contraditórias: proteger para que não haja dor, ou deixar o peso da revelação recair sobre as pessoas certas, para que a dor não seja emboscada em segredo. Eu sabia que, neste equilíbrio delicado, cada decisão seria pesada com consequências que iam além do presente. Era como segurar, com a palma da mão, uma vela que pode iluminar o caminho ou acender o fogo que consome tudo que é querido. Meu filho e a esposa dele, Ali, ainda falavam de planos, ainda riam com aquele humor que não alcançava a verdade que eu carregava. Eles eram parte do emaranhado que me rodeava, criaturas de boa fé que acreditavam na alegria da festa, na força de uma família que sempre encontrou abrigo no colo uns dos outros. E, no entanto, havia uma distância invisível entre o que eles viam e o peso que crescia na minha cabeça, como uma coroa de vidro que eu não podia tirar sem quebrar algo precioso. A cada segundo, eu repetia para mim que minha obrigação era manter o equilíbrio sem trair a casa que me acolhe, sem permitir que o segredo virasse culpa para quem não o merece. Ao longe, o som da cidade entrava pela janela entreaberta, um sussurro de tráfego que parecia me lembrar que a vida continua lá fora, com seus próprios perigos e promessas. Eu não poderia congelar aquele momento para sempre, nem tampouco abandonar o que já havia sido visto. O que eu poderia fazer era escolher o modo de caminhar entre a luz e a sombra, sem permitir que o medo me conduza a ações que queimem pontes que não deveriam ser destruídas. A verdade, percebi de repente, não era apenas o que estava na caixa, era também a forma como eu me colocava diante dela, com uma firmeza que não precisa brilhar para ser real, com uma promessa silenciosa de que, quando chegar o momento certo, eu lutarei apenas com a razão, não com a fúria. No entanto, o segredo não planejava desaparecer. Ele permanecia ali, em silêncio, no espaço entre os objetos, no brilho contido da foto, na assinatura da carta que não se dissolvia com o tempo. E eu senti que, por mais que quiséssemos seguir fingindo que tudo estava bem, o destino parecia empurrar-nos gentilmente para uma encruzilhada onde cada caminho exigiria custo. O custo de confiar, de confessar, de enfrentar a possibilidade de que alguém que amamos tenha tomado decisões que não podem mais ser desfeitas. A cada respiração, a cada batida do meu coração, eu me prometi que não aceitaria uma encenação como verdade final. A encenação poderia continuar por mais tempo, mas a verdade, aquela que nos protege sem ferir, precisava ser construída com cuidado, com escolha consciente, com a coragem de manter a distância entre o que é público e o que é real. Quando a noite alcançou o seu ápice de silêncio, eu soube que não importava como a festa se encerraria, com brindes, risos falsos ou lágrimas contidas, meu compromisso permaneceria o mesmo. Protegê-los não era negar a verdade, era erguer uma fortaleza que pudesse abrigar a todos sem que a verdade caísse em mãos erradas ou fosse usada como arma contra alguém que eu amava. E se alguém insistisse em observar, em aguardar o momento em que a porta da sala se abrisse para a revelação, eu estaria pronta para responder, não com raiva nem com desespero, mas com a firmeza de quem sabe o que vale a pena manter seguro. O que me restava era a certeza de que, enquanto o relógio marcasse as horas da festa, eu escolheria o que é mais humano, manter a família unida pela proteção segura, avançando com passos longos e hesitantes quando necessário, mas sem romper a linha de compaixão que nos mantém juntos. Amanhã poderia trazer novas perguntas, novas dúvidas, talvez novas surpresas. Mas naquele instante, eu sabia que a nossa maior coragem seria continuar a celebrar a vida, mesmo com o peso de uma história que ainda não havia chegado ao seu fim, porque a história da minha família não é apenas sobre o que aconteceu naquela noite.
É sobre a maneira como escolhemos viver cada segredo, dia após dia, com a dignidade de quem sabe que a verdade é, acima de tudo, um compromisso com quem amamos. A manhã chegou sem a pressa de uma sirene, apenas com a gravidade que cai sobre quem sabe que a noite não fecha sozinha. O som da casa acordando ao redor parecia uma respiração que se aproxima lenta, paciente, como se cada objeto ainda guardasse o segredo que o silêncio não ousou encerrar. A caixa, ainda repousando entre as minhas mãos, deixou de parecer apenas um conjunto de lembranças para se transformar em um peso de responsabilidade, um equilíbrio entre proteger e permitir que a verdade encontre o seu próprio caminho. Eu me ergui do banco do carro com movimentos que pareciam aprender a reaprender o próprio corpo. A cada passo, o piso rangia de leve, como se o chão quisesse recitar uma linha antiga da nossa história. Aquela que falava de famílias que mantêm segredos para que não se quebrem, mesmo que o vidro de tudo o que construímos venha a se tornar uma linha fina demais para suportar o peso de alguns nomes. O meu marido ficou na sombra da porta, não como antagonista, mas como alguém que entende que o papel dele agora é simples e trêmulo. Ficar para não abandonar a minha decisão, oferecer apoio sem ocupar o centro do palco. Ao meu lado, meus filhos ainda davam sinais de onde estavam seus próprios desejos. Proteger a pessoa amada ou proteger a imagem de uma família que parece perfeita para quem olha de fora. O que me mantinha acordada era a percepção de que a verdade não escolhe hora certa para aparecer. Ela apenas chega, e cabe a nós decidir que forma damos a ela depois que o impacto já se instalou. A carta da minha própria letra, a foto amassada que parecia uma tatuagem do tempo, o envelope com o nome do meu filho, tudo isso continuava ali, como testemunhas mudas de uma noite que ainda não havia definido quem éramos quando a máscara cai. E eu, enquanto observava a casa, enfim se adaptando à luz tranquila da manhã, compreendi que o próximo passo não seria ataques de coragem ou revoltas alimentadas pela raiva, mas um movimento calculado de cuidado. Ouvir de novo e então escolher o momento exato para abrir a conversa que ninguém se atreveu a iniciar sozinho. Foi então que o meu marido se aproximou por detrás, sem pressa, e disse, como quem oferece uma ponte entre dois mundos: quando você sentir que o peso é demais, diga que o tempo não nos abandonou, apenas nos deixou pensar bem. Aquelas palavras não pediram licença para fazer sentido. Elas deixaram claro que havia um acordo não dito entre nós. Não antecipar a verdade, sem proteger o que ainda pode ser salvo, sem destruir o que não precisa ser destruído agora. E pela primeira vez desde aquela noite, eu não vi apenas um homem que impunha silêncio. Eu vi um quase pai, um parceiro que descobria junto comigo o que significava amar, mantendo-se firme diante do que não pode ser escondido para sempre. O restante da manhã passou em gestos contidos. A arrumação das mesas que ainda não haviam sido servidas, a limpeza dos copos que continuavam guardando o brilho de um momento que já não era apenas festa, a respiração dos presentes que, aparentemente ocupados com a normalidade, na verdade aguardavam sem saber o quê. Entre sorrisos contidos e perguntas que não queriam sair da garganta, eu comecei a formar, na prática, o que já era uma decisão interna há muitas horas. Transformar aquela noite numa vigília silenciosa pela verdade, sem permitir que nenhum segredo se tornasse arma contra quem eu amo. Se eu pudesse escolher, faria isso sem culpa, com o cuidado de quem sabe que a proteção precisa ser mais antiga que o próprio medo. Decidi, então, que o próximo passo seria falar com meu filho e com a esposa dele, não na pressa de expor o que há por trás de cada olhar, mas na delicadeza de alguém que está disposto a abrir portas apenas quando entender, de fato, quem está do outro lado e qual é o preço da verdade para todos nós. Não como juíza, nem como acusadora, mas como alguém que reconhece a necessidade de uma casa onde o segredo não derruba, mas ensina a construir novas bases para o que virá a seguir. E, caso eles aceitem esse caminho, prometi que a conversa seria em ambiente neutro, com tempo suficiente para que cada palavra fosse escolhida com cuidado, para que ninguém se sinta condenado antes de ter compreendido o que está em jogo. A manhã avançou com aquela cadência quase ritual de quem sabe que o tempo é um aliado quando usado com paciência.
A vida lá fora seguia com o trânsito, com o tilintar distante de um piano que alguém poderia tocar em outra casa, com a cidade respirando como um organismo vivo que não pode ser contido por uma única noite. E eu, ao observar a caixa, percebi que não havia mais urgência em abri-la. Não naquele momento. O segredo, percebi, precisa de um espaço para respirar, para não se transformar em ferida aberta. Então, eu respirei junto com a casa, contei até 3, e com uma calma que não me conhecia há poucas horas, resolvi que o próximo passo seria apenas começar a conversa. Não com todas as respostas já prontas, mas com a disposição de ouvir o que aqueles que eu amava têm a dizer. Se a noite anterior tinha sido o começo de uma vigília dentro de casa, esta manhã prometia ser o início de uma vigília compartilhada, na qual cada um de nós aprenderia a carregar o peso da verdade sem que ele nos esmagasse. E eu soube, com a clareza que vem quando se decide pelo que é humano acima do que parece seguro, que a coragem não é uma explosão de raiva, mas uma prática diária de escolher o que vale a pena manter intacto: a família, a dignidade, a honestidade que, mesmo dolorosa, nos salva do vazio de fingir que nada aconteceu. E assim, com o coração ainda em ritmo lento, eu me levantei para encontrar as palavras certas, não para justificar, mas para abrir espaço para que a verdade, enfim, pudesse entrar pela porta da frente em um dia que ainda não havia chegado, mas que já começava a chamar por nós. A manhã ainda guardava o eco da noite anterior, como se as horas tivessem decidido segurar a respiração até que o peso da verdade pudesse ser entendido sem o amargo da surpresa. A casa, que até pouco tempo parecia apenas um cenário de festa, voltou a respirar com uma cadência menos ostentosa, mas mais real. A caixa continuava ali, entre as mãos que ainda não sabiam se deveriam abrir, ou apenas deixá-la repousar como quem acalma uma vela que pode se apagar a qualquer momento. O silêncio era menos um vazio do que um espaço cheio de escolhas por vir, uma pausa que se prolongava para que ninguém, nem mesmo eu, tropeçasse na pressa de resolver tudo de uma vez. Passei pela sala com passos que não tinham pressa nem crueldade, apenas a necessidade de chegar a um ponto em que pudesse falar sem ferir, sem transformar a curiosidade em arma, sem transformar a prudência em covardia. Meu marido ficou atrás, não como sombra, mas como ponte, alguém que entendeu que o próximo movimento não era apenas meu. Ele me ofereceu, com a expressão contida que sempre foi dele, um espaço seguro para que eu pudesse desenhar a conversa que se aproximava, sem forçar o destino nem aprisionar ninguém antes de termos certeza de quem estava realmente do outro lado das palavras. Ao redor, meus filhos pareciam fantasmas de si mesmos, presentes no corpo, ausentes naquilo que a manhã pedia que chamássemos de verdade. Eles tinham sorrisos prontos, perguntas que não apareciam, planos que ainda precisavam de tempo para se encaixar naquilo que a casa havia revelado na noite anterior. E eu sabia que o que eu precisava, mais do que qualquer resposta, era uma condição: construir um espaço onde a verdade pudesse entrar sem destruir. Não seria fácil. Era uma avenida estreita entre o cuidado e o segredo, entre o amor que protege e o amor que confronta. Foi então que decidi que a conversa não poderia acontecer em tom de confronto, nem sob a pressão de uma revelação que caísse como uma tempestade repentina. Minha intenção era simples, quase clínica na sua precisão: abrir portas, não paredes, apresentar as evidências, não acusar pessoas, respeitar o tempo de cada um, inclusive o meu. Então, propus, com a leveza de quem sabe o peso do que carrega, um encontro em ambiente neutro, onde a distância física não virasse distância emocional, onde cada palavra pudesse ser escolhida com o cuidado de quem sabe que uma palavra mal colocada pode transformar afeto em culpa. O diálogo não começou com perguntas, mas com uma observação. A casa não escondia apenas o segredo de uma noite, ela revelava caminhos que precisavam de escolhas. Falei sobre a caixa, sobre a foto amassada, sobre a carta escrita pela minha própria mão, que naquele contexto parecia mais testemunho do que confessão. Não detalhei tudo de uma vez. Deixei que a ansiedade de quem ouve fosse acompanhando cada ideia, cada hipótese que se atrevia a surgir na cabeça de quem amamos. Disse, de forma simples e sem juízo, que eu não planejava punir ninguém,
mas que era imprescindível que soubéssemos onde estávamos, o que cada gesto significava e qual seria o nosso próximo passo caso descobríssemos que a linha entre proteção e vigilância tinha sido cruzada sem que nos dessemos conta. Meu filho e a esposa dele ouviram, de boca fechada e olhos abertos, as palavras que precisavam ouvir, que naquela casa ainda existia uma possibilidade de reconstrução, desde que a verdade pudesse circular sem ferir. A conversa seguiu em ondas suaves, com pausas que pareciam mais curtas do que tinham sido as noites anteriores, mas que carregavam o mesmo peso. Perguntas surgiram, não como acusações, mas como sondagens, perguntas sobre quem observava, quem guardava segredos, quem, em algum ponto, poderia ter decidido sacrificar pequenas liberdades em nome de uma proteção maior. Eles, relutantemente, admitiram que a sombra de uma vigília já havia pousado sobre nós, mesmo que ninguém quisesse admitir com quem ou com o que estávamos lidando. Ao final, não houve uma solução final naquela manhã. Havia, porém, um acordo de silêncio ativo, não para esconder, mas para ganhar tempo suficiente para entender. Prometi que, se a conversa avançasse, ela ocorreria com todos sentados na mesma mesa, cada um com as mãos livres para falar, sem apontar dedos, sem transformar o espaço em tribunal. A conversa não resolveria tudo de imediato, mas poderia apagar, ou pelo menos adiar, a possibilidade de que o segredo se tornasse arma contra alguém. E enquanto o dia seguia, a casa ganhou uma nova qualidade. Não apenas uma casa de festa, mas um abrigo que aprendia a conviver com a verdade, ainda que ela insistisse em se revelar aos poucos, como se o tempo tivesse decidido ser o guardião de tudo o que ainda não conseguimos aceitar. No fim, fiquei com a convicção de que a próxima etapa não seria uma revelação abrupta, mas o florescer de uma compreensão lenta. A caixa permaneceria ali, não como ameaça, mas como promessa, que a vida não nos pede para apagar o passado, apenas para aprender a carregá-lo de maneira que não nos destrua, que não destrua quem amamos. E eu, com o peso de tudo que já havia visto e ainda não sabíamos como interpretar, me preparei para o que viesse a seguir com uma respiração mais calma, uma visão mais clara e um compromisso. Manter a família unida não pela negação da verdade, mas pela coragem de atravessá-la juntos, passo a passo, sem desespero, sem violência, apenas com o cuidado de quem sabe que a história da nossa casa não é apenas o que aconteceu, mas o que decidimos fazer com aquilo que aconteceu. Seja qual for a hora em que a conversa se intensifique, estou pronta para ouvi-los de frente, com o rosto desnudado de certezas que não cabem mais. Porque a coragem, aprendi, não é um grito que rasga o véu, é uma respiração constante que permite, em meio ao medo, manter a confiança, sustentar o afeto e escolher, a cada manhã, a vida que vale a pena manter, mesmo que a verdade ainda esteja por vir. Quando a manhã se fixou, a casa pareceu respirar com mais cuidado, como se o ar tivesse aprendido a não ser tão audacioso quanto na noite anterior. A caixa continuava ali, entre as minhas mãos, mas eu a observei com a distância de alguém que percebe que certos segredos precisam de espaço para se manterem inteiros, não para serem esquecidos, mas para não se desfazerem na primeira tentativa de tocar neles. Decidi que o peso não iria me empurrar para uma resposta apressada. A verdadeira velocidade seria aquela que me permitisse ouvir com clareza o que cada pessoa ali carregava, sem acender julgamentos que pudessem apagar a verdade que ainda precisava nascer. Saí da garagem com passos contidos, o silêncio pesando menos sobre o meu peito, mas ainda presente como uma presença que não precisava anunciar-se para ser reconhecida. A casa, que antes se curvava diante da festa, abriu espaço para o que vinha pela frente. A conversa que não poderia ser apenas uma troca de acusações. A discussão que não poderia começar com a derrota de alguém. O meu marido ficou na sombra da porta, não como antagonista, mas como aquele que oferece sustentação sem exigir o centro do palco. Ao meu lado, meus filhos vagavam entre a curiosidade e o receio, como se estivessem tentando decifrar a própria imagem diante da verdade que ainda não havia sido mostrada por completo. Através das janelas, a cidade já começava a mover-se. Os carros deslizavam como pequenas feridas de luz no tecido da manhã,
E eu comecei a desenhar em minha cabeça o que era necessário para transformar a noite em uma vigília compartilhada, não em uma casa de segredos que se fecha para sempre, mas em um lar que aprende a caminhar com a verdade, mesmo que ela venha em passos lentos. Decidi que, antes de qualquer conversa, haveria uma preparação, não para afastar as perguntas, mas para oferecer espaço para que cada uma pudesse dizer o que precisava dizer sem medo de julgamento. Por isso, convidei meu filho e a esposa dele para um momento neutro, em que as palavras pudessem ser trocadas sem que a cadeira de acusação estivesse ocupada por ninguém. O diálogo, pensei, não precisa começar com ruídos, nem com a repetição de antigos machucados. Pode começar com uma simples observação. A casa respira de novo, a mesa aguarda o próximo passo. A caixa não é mais ameaça, mas lembrete de que a linha entre proteção e segredo é tênue o suficiente para exigir cuidado. Meu marido, atento, sorriu de leve quando aceitei a ideia, como se finalmente o espaço entre nós tivesse encontrado a medida certa para não esmagar ninguém. Ele não disse muito, deixou que o silêncio falasse pela primeira vez desde a noite em que tudo mudou. E eu, tomando fôlego, preparei a fala que precisava de tempo para ser dita de forma cuidadosa. Não para colocar culpa, mas para indicar caminho. Quando o encontro começou, escolhi a via da curiosidade compartilhada, não da curiosidade acusadora. Falei da caixa, da foto amassada, da carta escrita pela minha própria mão e de como cada objeto parecia apontar para uma pergunta maior. Como manter a família unida quando a verdade pode ferir quem amamos? Não tentei impor uma resolução de imediato. Deixei que as perguntas surgissem, que as hesitações aparecessem, que as memórias antigas fossem reconhecidas como parte do peso que todos carregamos. Meus filhos responderam com cautela, com a fala contida que reconhece a gravidade sem transformar a sala em tribunal. A esposa do meu filho, de modo surpreendentemente sereno, ofereceu pontos de vista que mostraram que a confiança ainda pode existir, mesmo diante de perguntas difíceis. Ao longo do encontro, a caixa permaneceu fechada, não por medo de revelação, mas por respeitar o tempo que cada um precisava para entender o tamanho do que estava em jogo. A conversa não resolveu tudo em uma manhã, mas abriu uma porta que, até então, eu não sabia se conseguiríamos manter entre a curiosidade e a culpa. O que ficou claro foi a decisão comum de não permitir que o segredo se tornasse arma contra alguém. Em vez disso, queríamos que ele servisse como uma bússola para que pudéssemos agir com responsabilidade quando a hora certa finalmente chegasse. Ao final, percebi que a verdadeira vitória não seria convencer ninguém a aceitar sem resistência, mas sim criar um espaço seguro onde a verdade pudesse ser olhada de frente, com empatia, e onde cada membro da família pudesse escolher o próprio ritmo de aceitação. A caixa continuava ali, não como ameaça, mas como promessa, de que a vida não precisa apagar o passado, apenas ensiná-lo a conviver com o presente sem quebrar aquilo que amamos. E, no silêncio que agora pairava entre nós, eu soube que a jornada que começava naquele dia não terminaria com uma solução definitiva, mas com a certeza de que, juntos, cada passo adiante seria dado com cuidado, com coragem e, acima de tudo, com a promessa de manter a casa onde a verdade pode entrar sem derrubar as paredes que nos protegem.